Olá, vamos falar hoje de necessidades básicas. Sim, você sabe quais são as suas necessidades básicas? Você está se nutrindo todo dia delas? Ou você está empurrando com a barriga, esperando uma oportunidade para que você possa se equilibrar nesse sentido? Muitas das coisas que acontecem na nossa vida é justamente para que a gente possa se encontrar nesse lugar. Porque a gente precisa ter um equilíbrio e esse equilíbrio parte de nós, conosco mesmo, trazendo essas necessidades básicas para que possamos fazer mais e mais e mais e receber mais e mais e mais. Se eu não estou me nutrindo diariamente com o que eu gosto, com o que eu desejo ou com o que faz sentido para minha essência, eu estou deixando o meu ser extremamente furioso, raivoso. É aqui que também aparece esses movimentos de frustração, de raiva, de depressão, de tristeza. Por que você está triste? Porque dentro de você está faltando algo. Você está passando fome, né? Vamos dizer assim. O seu ser está com necessidades básicas que não estão sendo nutridas. E aí o corpo passa essa informação de tristeza, de frustração. Tem a parte do julgamento? Tem. Mas também muitas das cobranças que a gente tem dentro da gente é pra gente mesmo. E esse olhar, como eu sempre falo, esse olhar para você com você mesmo, essa meditação que você faz diariamente, essa reflexão que você faz diariamente, querendo saber mais sobre você. Porque a gente acaba, no nosso cotidiano, a gente não para observar essa dinâmica. Mas como é que a gente para? Quando está doente, quando está, né, com esse processo de depressão, aí a gente para, deixa eu olhar para mim, deixa eu ver o que eu estou fazendo. E não precisa chegar nesse espaço, mas é claro que a gente precisa ir para lá para entender como é que a gente funciona. Então, essa necessidade básica que você precisa ter são suas, não é do outro. A observação é o que você está deixando de fazer para você e você faz para o outro. Quando você faz para o outro, você acaba dando uma informação que você não está se cuidando, mas você está cuidando do outro. E aí o outro não está percebendo que você está fazendo essa entrega. Aqui que entra toda a parte de frustração. Porque você entrega achando que está fazendo muito bem, estou fazendo algo maravilhoso. Mas aquela pessoa não está pedindo isso para você. Você está fazendo porque você não tem consciência que esse fazer é para você. Aí você faz para o outro. E aí o outro não percebe que você está deixando de te nutrir para nutrir o outro. E aí o outro vai te trata mal. Ou não reconhece essa entrega que você faz. E aí ele tá errado. É aqui que entra todas as partes de dor e sofrimento, no sentido de não conseguir entender por que está acontecendo isso com você. Porque dentro de você tem necessidades. Você não olha para isso porque você não tem consciência. A gente não tem consciência. A gente vai integrando essa consciência com essas exposições que a gente começa a perceber, começa a observar, como eu falo muito, observa o que está acontecendo em sua volta, faça reflexão, faça meditação, pergunta para o seu ser o que está acontecendo e essas respostas vão vir. E essas respostas vêm e você vai se integrando nessas informações, vai se estudando, vai se fortalecendo e vai compreendendo como você funciona. E aí vocês compreenderam como você funciona, você vai compreender como o outro funciona. Você não consegue fazer para o outro se você não faz para você. E aqui que entra todo o problema das nossas desavenças com os relacionamentos. Porque a gente está praticando totalmente disfuncional essa prática de fazer, de executar. Se eu faço para o outro esperando o retorno, eu estou aprisionada emocionalmente. E quero que essa pessoa também fique aprisionada comigo. A minha fala aqui é para você ser uma pessoa livre. Sempre uma pessoa livre para não ter aprisionamento emocional. Não ter medo de ser abandonado. Não ter medo de se expor. Não ter medo de falar com a sua essência. Não ter medo de ser você.
num relacionamento. A gente tem medo de ser quem somos dentro de nós, porque o outro sempre está ali podando, sempre quer falar alguma coisa que para você não faz sentido. Mas muitas das vezes você, para não se envolver em briga e discussão, ou né, de pontuar, isso aqui isso não faz sentido para mim. É aqui que entra toda a discussão, porque você está nesse mundo interagindo com as pessoas estão interagindo com você. Você tem dores emocionais que projeta no outro, o outro tem dores emocionais que projeta em você, e esse jogo vai até o final da vida. Aí você levanta a mão e fala assim: eu não quero mais viver nessa forma cega, inocente nesse mundo. Eu quero ter consciência, eu quero compreender como é que eu funciono e como é que o outro funciona. E aí acabou. Essa pergunta, eu quero saber, eu quero mais, eu quero me entender para que eu possa entender o outro. Você sai desse contexto de aprisionamento e começa a se desvencilhar disso. Começa a se tornar uma pessoa mais liberta. E essa liberdade traz para você responsabilidade, porque o outro vai existir para sempre na sua vida. O outro, quando eu falo, é qualquer tipo de situação. Relacionamento amoroso, familiar, filhos, emprego, empresa, tudo vai existir. Só que você vai estar consciente das suas necessidades, vai ser sempre uma pessoa consciente e não deixar ninguém mais te aprisionar emocionalmente, e você também não vai mais aprisionar as pessoas. Somos pessoas prisioneiras umas das outras. E quando você liberta você liberta você. E você começa a ser uma pessoa livre. E aí esse lugar que é de liberdade, você vai conseguir cada vez mais estar num ambiente e não ser do ambiente. Estar no local e não fazer parte daquele local. Experimentar as coisas que acontecem no seu dia a dia com mais resistência emocional, com mais compreensão do que é você e o que é o outro. Então, assim, quando eu falo para vocês o que seria essa nutrição que você precisa ter, é um mergulho em você. Vou dar um exemplo meu para que vocês possam ter uma compreensão mais assertiva, para que vocês façam essa reflexão com vocês. Eu sempre, uma coisinha para vocês perceberem. Eu tenho uma alimentação totalmente diferente do normal. Eu sou uma pessoa que gosta de coisas mais naturais. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu sempre estou lendo ali o rótulo, verificando o que tem de benefício naquela comida. Então eu sou meio chatinha nesse lado. Então eu sou muito exigente pro lado da alimentação. Gosto muito. Gosto de comida orgânica, gosto dessa parte toda mais natural. E aí é uma necessidade minha básica. O que eu fazia ao ir no mercado? Eu ia no mercado comprar alimento para mim. Só que no meio desse contexto eu pegava alimento para o meu filho, alimento para o meu marido. E aí quando eu via, o carrinho estava cheio de coisas que não eram minhas necessidades. Eu estava misturando as minhas necessidades com as necessidades dos outros. Só que ninguém está pedindo para mim que eu leve para eles. Eu tô levando, eu tô passando, esse aqui fulano gosta, esse aqui fulano gosta, e pego. E aí o que eu gosto, eu não tô colocando lá no carrinho, não 100%, eu tô colocando 50%. Aí eu chego em casa, vou guardar esses alimentos e me sinto um desconforto dentro de mim. Por que esse desconforto, né? Perguntava, por que esse desconforto? Uma ansiedade, uma coisa assim que me cobrava muito, era uma ansiedade de cobrança. Eu meditava. Tem pouco tempo, recentemente, chegou essa informação para mim. Poliana, você não está comprando 100% o que é seu. Você está dividindo, você está misturando. Só que o outro não está pedindo para você. Você está fazendo porque você quer. E aí essa cobrança é para olhar para você.
Então, assim, eu tinha uma cobrança de ansiedade, por quê? Nesse contexto, tá? São contextos totalmente diferentes, que é só essa autoobservação que você consegue chegar nesse espaço. Ficar com a informação, ficar com toda a vibração no seu corpo e compreender, começar a compreender o que, que aquilo está trazendo para você. E aí eu ficava naquele espaço de ansiedade, de cobrança, e chegou essa memória, chegou essa clareza. Você não compra o que você gosta, fica faltando coisas para você e você compra coisas para o outro que eles nem querem, mas porque você é tão boazinha nesse sentido e tá levando coisas para o outro. E aí, onde é que você fica? Na falta. Você fica passando fome. É um passa-fome artificial. Mas se você olhar de uma forma bem clara e objetiva, você vê que, pô, por que eu não comprei para mim? A pessoa não pediu. Então, assim, uma coisa, ó, um mercado. E aí, se eu ampliar esse olhar para mim em outras coisas, eu vou ver tanto mais, fuga, tanto lugar que eu vou deixando de cuidar de mim, de me nutrir no meu básico, para que eu fique bem ali, confortável. Quando você está nutrido 100%, você fica num espaço confortável dentro de você. Não tem cobrança, não tem nenhum tipo de desconforto nas dinâmicas que acontecem, porque você está inteiro. Não estou inteira, por quê? Está acontecendo algum tipo de fuga de você com você mesmo, dando para o outro. Só que o outro não está pedindo. É você que está dando, porque você não consegue olhar para você. E aí quando você começa a olhar para você, você começa a observar, por que eu estou fazendo isso? E aí quando você chegar nessa consciência, por que eu estou fazendo isso? Você vai ver como a sua alma vai ficar mais serena, mais dinâmica, porque você está inteira. Você não está mais em pedaços. Você não está passando fome de coisas que você está deixando de fazer para você para fazer para o outro. Então, no dia de hoje, faça essa análise. Verifique o que você está deixando de te sustentar, te nutrir, quais são as suas necessidades básicas. Você não vai descobrir de uma hora para outra, mas só esse olhar de você começar a pontuar o que eu deixo de fazer para mim, para fazer para o outro. E esse outro não está nem pedindo. Eu estou fazendo porque eu quero. E aí quando vem um retorno negativo, você fica frustrada, você fica agressiva, você fica com raiva e culpa o outro. Aí se você ter essa consciência que o culpar o outro quer dizer que eu estou deixando de fazer para mim, bingo, você vai começar a observar você. E você vai sair desse espaço de vítima e vai ser uma pessoa responsável por você. Eu sempre vou falar, você é responsável pelas suas ações. Então eu não vou plantar banana para colher maçã. Eu vou plantar maçã e vou colher maçã. Então assim, eu tenho que ter clareza do que eu estou fazendo. Essa clareza eu tenho que ter porque eu vou estar consciente nas relações. Eu vou estar consciente nas dinâmicas que acontecem na minha vida. Então eu não vou mais ter nenhum tipo de fuga. Não consigo. Terapia. Terapia para conseguir ir para esse espaço de começar a analisar você e suas ações durante a sua rotina, onde você deixa de fazer para você e faz para o outro. E é um vício que quando você começa a observar que você tem que se posicionar, você tem que se colocar como pessoa responsável por você se nutrir, você vai ir para um espaço totalmente de construção. Não vai ser de uma hora para outra, é uma construção que vai levar tempo. Você acostumou uma rotina totalmente disfuncional e quando você olha para essa disfunção, você fala assim, poxa, e agora? Tem que começar do zero? Regaça a manga e começa do zero. E aí você vai ver, você se sente mais calma, você se sente mais inteira com você. Aqui começa também a parte do amor próprio, né? Amor próprio são inúmeras
São infinitas possibilidades para você se encontrar com você. Esse equilíbrio das suas necessidades básicas faz com que você tenha autoestima, faz com que você tenha força, faz com que você tenha amor pelo próximo, faz com que você pense antes de falar. Você não vai falar qualquer coisa para outra pessoa, você está consciente. Você não vai machucar outra pessoa porque você está sabendo do seu processo. Você vai ficar mais sensível às situações. Você vai ter uma conexão maior com a sua espiritualidade porque você está nesse espaço, nesse equilíbrio entre você e a vida. Então a minha fala aqui sempre é para você ir para esse espaço e você consegue ir. Tem caminhos que está dentro de você e esses caminhos só vai abrir para você quando você bater na porta e falar: eu quero isso para mim. E não desistir. Jamais desista. Se isso está dentro do seu coração, se isso queima dentro de você, quer dizer que você só tem que ser corajoso, forte, determinado para realizar e fazer aquilo que você deseja. E essas necessidades básicas vai ajudar você a realizar os seus desejos, porque você está se nutrindo, você está com o bucho cheio e as coisas vão acontecer e você vai estar inteira. Esse pilar é muito importante para você ir para essa jornada de desenvolvimento como ser humano. Ser uma pessoa mais humana nessa vida. E ser uma pessoa mais humana, você vai ter compaixão pelo outro e essa compaixão vai te nutrir cada vez mais. Tá bom? Então, desejo para vocês um excelente final de dia, né? Já estamos na tarde e que Deus abençoe vocês. Que vocês possam chegar nesse espaço de cuidar de vocês. Tá bom? Tchau!